Vamos falar um pouco do AME, porque o AME, eu acho que ele trouxe uma verdadeira revolução para a saúde em Pará de Minas, porque é muito simples, é só você ir na porta do AME hoje, você vai ver um monte de carro de prefeitura parando lá, diversas prefeituras para embarcar e desembarcar pacientes, para consultas, para exames e tudo mais. É o que Pará de Minas fazia há pouco tempo. Não tem um discurso antigo que a gente tem que fazer as coisas aqui em Pará de Minas, gerar muito emprego aqui, a saúde tem que ser aqui, um montão de outra coisa. Então eu acho que o AME, ele cumpriu esse papel, está cumprindo, melhor dizendo, né? E está na tela aí, inclusive, da prestação de contas apresentada na Câmara Municipal de Pará de Minas, 32 especialidades, ou seja, 128 médicos disponíveis, mais de 50 mil atendimentos. É muita coisa, né, Ana? E esses 50 mil atendimentos até agosto, tá? Esse a gente, como é uma produção que o Ministério demora para tabular, a gente consegue tirá-lo um pouquinho depois, mas é muita coisa. Eu fico pensando assim, às vezes eu vejo, sabe, alguns gestores que trazem uma dificuldade de acesso, às vezes algum exame, algum procedimento, e aí eu fico pensando, gente, isso aí está acontecendo em cima da minha cabeça. E em cima da minha cabeça, literalmente, porque eu fico no AME, né? Eu acho que ele é o queridinho nosso, porque foi um serviço que a gente sonhou mesmo de melhorar o acesso às especialidades. Como atenção básica, eu vim da atenção básica, então eu via o quão era difícil a gente encaminhar um paciente para o especialista. Encontrei essa semana, hoje são 2 cardiologistas, mas eram médicos da atenção básica, o Vinícius e o Nelson. E aí a gente estava revivendo e relembrando isso, o quão era difícil, assim, o acesso ao especialista por pouca mão de obra mesmo. Não é que não tinha, não é que não eram bons, muito pelo contrário, são excelentes, né? A gente tem aí a doutora Manuelita, que está há anos com a gente, que é uma joia rara ali dentro do AME. Mas a gente sabia que era difícil até conseguir contratar e ter outros profissionais para esse suporte, né? E era questão de acesso, não de continuidade do atendimento. E aí, quando você enxerga o AME, quando você consegue colocar aquele paciente, às vezes é um paciente que precisa de um especialista de um dia para o outro, que é um conhecimento que está com o especialista. Às vezes é o cirurgião, lá a gente tem vários, o Rodrigo, às vezes é um angiologista, a doutora Juliana está lá nos apoiando. Então, assim, há um diálogo também da secretaria com esses especialistas, né? E uma coisa que chama muita atenção é o absenteísmo, né, Geraldo? Eu ia ressaltar isso agora. Isso preocupa, né? Geraldo, isso me preocupa muito. E, assim, quando a gente fala desse absenteísmo, 16% hoje, nós não estamos falando só de consultas. O maior absenteísmo são dos procedimentos cirúrgicos, é muito maior que das consultas, há meses que chega em 32%. Cirurgia é um procedimento cirúrgico ambulatorial, mas agendado, com risco cirúrgico muitas vezes feito, e o paciente não vai. No caso da colonoscopia, por exemplo, quando falta, ele já fez um risco cirúrgico e falta no procedimento final. E aí a gente já fez diversas formas de tentar reduzir esse absenteísmo, inclusive avisando o paciente pelo WhatsApp da consulta, porque muito se falava assim, o agente de saúde não me avisou. E aí, além da estratégia do agente de saúde, hoje a gente tem a consulta pelo WhatsApp e mesmo assim o absenteísmo continua no mesmo nível. Isso atrapalha, né? O andamento das consultas e tudo mais. Endoscopia, colonoscopia já estão em funcionamento também, exames muito importantes. O ambulatório de ferida também está aí nessa tela para vocês. E também outra meta está em destaque aí em verde, ampliar a oferta de procedimentos realizados no AME para municípios da região. Eu conversava, Ana, com o Wagner há um tempo, e ele me falava que o AME hoje atende muita gente. Atende. Mas a capacidade dele é muito maior, que poderia atender muito mais pessoas. Exatamente, assim, ele tem um período ocioso, né? A gente vê que os profissionais, eles ainda estão em determinados dias, então é um serviço que dá ainda para ser muito explorado. Acredito que isso vai aumentar assim que o bloco 2 estiver pronto, porque quando o bloco 2, que é a parte de imagens e a parte de procedimentos cirúrgicos, né, os blocos cirúrgicos, ele entra em ação, você consegue liberar mais espaço ali dentro do AME para mais profissionais.
E para a gente, inclusive, pensar nessas estratégias de ambulatório de feridas, ambulatório de hiperdia, para a gente ter uma assistência bem redondinha ao paciente hipertenso e diabético. E essas outras... E ampliar essa assistência para micro. Quanto mais a gente amplia para micro, mais eu arrecado dinheiro, mais eu capto recurso. Agora, a gente tem também um grande desafio em relação às especialidades médicas, que é a oferta de cuidados integrados. O Ministério da Saúde vai financiar quem conseguir cumprir tempo. E isso é fantástico. É uma das propostas mais interessantes do Ministério. Por exemplo, uma mulher com suspeita de câncer de mama. Nós teremos 30 dias para essa mulher ter feito mamografia, ultrassom, biópsia. E estar com o resultado na frente da mastologista. E aí, quem conseguir cumprir esse prazo, recebe um recurso financeiro que é de 2 a 3 vezes maior do que o que a gente recebe hoje. Então, A pergunta que eu te faço é o seguinte, é possível? É possível. É possível. Principalmente pegando essas linhas de cuidado. Aqui também quero mandar um abraço para a Lilian Lucy e para a doutora Luciana, que foram, assim, as pioneiras na questão da biópsia dentro do AMI. Então, essa articulação, ela é possível, porque nós temos ali dentro, ontem eu falei isso, eu fiquei até muito emocionada lá na Câmara, mas eu falei que o grande segredo dessa secretaria, na verdade, são os trabalhadores. Não, existe ali uma liderança que é a gestão, mas o grande X da questão foram os trabalhadores. Quando a gente fala da doutora Luciana, por exemplo, nós estamos falando de uma servidora de carreira e que teve interesse em remodelar completamente sua agenda para ampliar acesso. Então, eu até brinquei, falei, é cada loucura que a gente pensa, que a gente acha que dá certo, mas aí vem os trabalhadores aqui para mostrar mesmo que dá certo. É possível.